Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Hoje a gente vai falar sobre as mulheres e a minha frase de abertura é: eu sou um homem feliz porque eu casei com a melhor mulher, Suelen Taice de Aguiar. E nem vou dizer que ela está aqui do meu lado olhando para mim enquanto eu falo isso. Meu nome é Marcos Antônio. E o que seria de nós sem as mulheres? Isso aí. Meu nome é Maurício e as mulheres estão aí para nos dar exemplo, né? Isso aí. Bons exemplos. Hoje a gente vai falar sobre Débora, uma mulher empoderada. Se você está ouvindo isso antes do dia 8 de março, então lembra aí que 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. Esse podcast está indo ao ar dia 2 de março e a gente vai falar aí sobre a história de uma mulher que foi muito importante num período muito machista, né? Ou masculino. Acho que machista não, masculino no Império. Não é nem Império também não. Hoje eu tô legal não, hein? Era no governo de Israel. Show? Agora nós vamos ficar com nossos recadinhos, como sempre. Bom, e nos recadinhos da semana é aquele mesmo de sempre, cara. Se você tá ouvindo a gente e não segue a gente nas redes sociais, tá perdendo tempo. Ajuda a gente aí. Segue a gente no Instagram. Segue a gente no Facebook. Segue a gente no YouTube. Se você tá aí ouvindo pelo YouTube, vai lá, se inscreve no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, cara, se subscreve. Nos acompanha sempre. Se você tá ouvindo pelo Google Podcast, é a mesma coisa. Pela Apple Podcast, mesma coisa. Ajuda a gente. Manda o seu feedback. O seu like aqui é precioso. Isso aí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha, divulga para geral. Tem algumas pessoas que estão compartilhando nos stories, no Instagram. Poxa, grande abraço, muito obrigado aí pela sua força. Tem gente que está mandando sugestões de temas no direct, no Instagram, muito bacana. Tem gente que está mandando vídeo, olha, vocês poderiam falar sobre esse assunto. Continua, a gente vai gravar futuramente esse tipo de coisa que vocês estão mandando pra gente, sugestões que vocês estão mandando pra gente. E isso aí pra gente aqui é muito importante, porque a gente começa a produzir o que vocês estão interessados em ouvir, o que vocês querem consumir, e assuntos que interessam vocês da forma que a gente tem aqui para oferecer, nossa linguagem, nossa forma de pensar e de enxergar o mundo. E a gente quer compartilhar isso com vocês. Então mandem aí pra gente sugestões. Tem o nosso e-mail, que é o metanoiaracional@gmail.com. Pode mandar por lá também, dá o seu feedback. Show? Você que vai assistir esse podcast, você manda aí para sua mãe, para sua namorada, para sua pastora, para sua amiga. Vamos valorizar as mulheres. Isso aí, mano. Pois é. Bota aí, compartilha no grupo da igreja, no grupo dos amigos, no grupo da família. Manda pra namorada. Poxa, lembrei de você. Mulher que tá ouvindo e gostou. Manda aí para as outras mulheres ouvirem também. Dá sugestão, nos indica para outras mulheres ouvirem. E aquele negócio. O que você gostar, dá um retorno pra gente. Se você também não gostar de alguma coisa, dá um retorno aí. Fala, isso aqui no podcast, no programa de hoje das mulheres, eu não gostei, tal coisa. Então, manda. A gente pode te responder e melhorar aqui o nosso programa, tá bom? E agora, continua aí com o nosso programinha da semana. E
pô, é um assunto muito, muito interessante. Débora é uma mulher empoderada. Agora, o que é ser uma mulher empoderada? Aí a gente joga lá no Google e vai ver o significado. Tá assim, ó, num site que abri lá no Google. Significado de empoderar. Primeiro a gente tem que ver o que é empoderar. Empoderar é um verbo que se refere ao ato de dar ou conceder poder para si próprio ou para outro. Eu lembro na faculdade, eu tinha uma matéria lá que eu não lembro o nome, aí também não lembro o nome certo lá da matéria que eu estava vendo, mas falava, né, que uma das evoluções da área da administração é você empoderar as pessoas. Você, o meu professor, ele até brincava, era como se você pegasse e desse mais corda para o cachorro andar. É um exemplo muito ruim também, homens falando sobre mulheres, né, um exemplo que ele deu. Mas eu estou falando aqui, nesse caso, ele está falando para funcionários, né? Você pega um colaborador, você dá autonomia a ele. Olha, você, vamos supor, dá um exemplo que ele mesmo usava. Você pega o caixa de uma loja, você dá autonomia para o cara, um vendedor de uma loja, caixa vendedor, dá autonomia para ele falar, tipo, você tem uma margem de 20% para você dar desconto. Aí você negocia com o cara. Isso é dar empoderamento. Olha, você tem poder para decidir o preço do produto em tanto. E dá uma margem de negociação pro cara. É o mesmo que chegar numa coisa que estou fazendo atualmente, que é marketing digital. É a mesma coisa que você chegar pro cara do marketing digital e falar, olha, você tem o poder, você tem a autonomia de decidir qual vai ser o conteúdo que você vai postar nos dias, nas redes sociais, e decide aí as coisas. Então você está dando poder. Então empoderar é você dar poder a si mesmo ou a outro. E quando a gente está falando também do empoderamento feminino, está dizendo assim, é uma mulher, ela receber poder, conceder poder a si mesma na participação social. Ela se empodera da vida dela e no meio social, no ciclo social dela. É bem importante ressaltar também que a mulher, ela tem grandes invenções que a mulher fez. Uma delas é o Wi-Fi, né? Que a gente está falando se a gente está falando agora aqui, é por um Wi-Fi, né? Aí depois as outras empresas foram inventando as outras coisas, tipo fibra ótica, assim, toda essa linha. Que a fibra ótica agora é uma coisa nova e tal. Mas quem teve essa ideia da internet, de enviar mensagem, enviar solicitação, essas coisas assim, um meio de comunicação por distância, foi a mulher. Então, tipo assim, no mundo que a gente está vivendo hoje, querendo ou não, ainda é um mundo machista ainda, né? As mulheres ainda não conseguiram uma igualdade, né? Então, cada vez pior, continua a mesma coisa. Então, as mulheres, elas estão sempre ali tentando o seu lugar. E eu espero um dia, assim, que elas venham conseguir chegar nesse nível de igualdade, né? Porque tanta coisa que a mulher fez, tanta coisa que a mulher faz, se a gente for parar para pensar, uma rotina de uma mulher é mais cansativa do que uma rotina de um homem. Por quê? O homem vai, trabalha, ele não, basicamente, se ele for um homem casado, ele não vai se preocupar tanto o que ele tem para comer, porque a esposa vai lá, né? Se a esposa for um ajudante, óbvio, a esposa vai, faz uma comida, lava a roupa, faz isso, faz aquilo outro. Então, tipo assim, eu acho que ela tem uma vida mais atarefada do que o homem, entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, a gente, homem, né, deve valorizar mais ser mulher, né? Porque é uma pessoa tão forte, mas ao mesmo tempo tão frágil e sensível. Mas também o que seria dela, assim, o que seria do mundo, né, sem ela, né? Depende dela. Ela depende. Interessante que a mulher que foi escolhida para o tema hoje, que foi Débora, se a gente for pensar na época que ela vivia, uma época onde as mulheres não eram tão valorizadas assim, de forma que elas não eram reconhecidas. A maioria dos feitos históricos
da Bíblia, do Velho Testamento principalmente, era os homens que faziam. Você vai ver muito mais casos de homens fazendo o feito do que as mulheres, mas porque as mulheres, de certa vez, elas não tinham muita voz, até pelo fato da lei ali que foi passada, não era colocado tanto peso sobre a mulher. A mulher era mais como se fosse só uma ajudadora mesmo. E a gente vai ver que quando chega a parte de Débora, a gente vai ver que o mover de Deus e a escolha de Deus não tinha nada a ver com os nossos preceitos humanos e a nossa escolha. E aquela mulher serviu de grande referência para várias mulheres, e ela vem ensinando, a história dela vem ensinando até hoje várias coisas. E como ela ganhou esse espaço, a gente vê nos dias atuais que as mulheres estão lutando pelos seus direitos na sociedade. Claro que, conforme foi dito, ainda não conseguiram ali todos os seus direitos, mas também quando a gente for parar na questão de empoderamento feminino, hoje essa ideia também é um pouco deturpada, até pelo movimento intitulado feminismo, que muitas das vezes é só uma ideologia de certas pessoas e não sim, de uma questão relacionada mesmo com que seria, eu acho, o sistema feminista voltado para os direitos femininos, e às vezes isso sai um pouco da ótica que seria os direitos para algumas coisas que colocam as mulheres contra os homens contra as mulheres. Claro, as mulheres têm que lutar pelos seus direitos, claro que tem muita coisa boa sobre a questão do empoderamento feminino, porque para elas seriam vários direitos conquistados, mas algumas coisas eu acho que fere até a consciência, como a gente poderia dizer, a naturalidade, porque existem coisas também absurdas que deixou de ser uma coisa de humana para ser uma coisa política, e ali essa questão política vai muito de questão de lados opostos de política, entra mais para a questão de direita e esquerda, e não justamente pelos direitos femininos que deveria ser lutado, e claro, deve ser conquistado, mas deixa mais para uma questão ideológica. A gente acaba vendo, alguém pode aí até condenar a gente por estar falando isso, né? Vão falar, não é o teu lugar de fala, mas assim, a gente acaba vendo que muitas das vezes elas estão brigando por assuntos que não estão dando poder à mulher, estão só dando diferenciação assim sobre o homem. Igual, eu vi até aquele Gabriel Monteiro, ele pegou e foi pra rua e falou, eu sou contra o feminismo e me convença contra isso, mude a minha opinião. E aí chegava a mulher e dizia, não, você tem que ser a favor do feminismo. E ele, qual o direito que as mulheres têm que os homens não têm? E que você gostaria de trocar? Igual, o homem é obrigado a fazer o serviço militar. Você quer que a mulher faça isso também? O homem é obrigado o homem, por lei, ele pode trabalhar em qualquer coisa, de qualquer peso. A mulher, pela lei do Brasil, se ela tiver que pegar, se não me engano, acima de 40 quilos, ela não pode trabalhar nisso. Então, assim, são limitações. Tem até a Ana Carolina Campanolo, acho que é isso que eu falo o nome dela. Ela é deputada estadual de Santa Catarina, e ela ainda fala que muitos direitos até foi os homens que conquistaram para as mulheres. E que muitas das vezes, algumas reservas que se tinham para a mulher eram de preservação. Então, igual, a gente está aqui discutindo uma coisa de milhares de anos atrás numa sociedade, como o Maurício acabou de falar. Tecnicamente, a gente olha assim, e era uma sociedade patriarcal, como muitos vão dizer hoje, condenar uma sociedade patriarcal e tal, apesar da gente estar falando aqui no período da lei, né? Piadinha para quem entendeu aí das dispensações. Mas assim, a Débora, e a gente está falando isso, Juízes capítulo 4, que a história de Débora está ali. Uma juíza, num período, e juiz no período dos juízes, era o líder da nação de Israel. Era ele que ouvia Deus e direcionava o governo das 12 tribos. E assim,
ela era líder. E ela não era só juíza, ela era profeta também. Então ela ouvia de Deus e passava para o povo questões espirituais, não só legais, questões espirituais. E ela era uma líder da nação, não só por questões políticas, né? Porque muitas das vezes, vou dar um exemplo, o Michel Temer, ele era o presidente do Brasil, mas não era o líder do Brasil. Por quê? Porque a nação brasileira não ia atrás das opiniões dele. Mas Débora era uma líder, tanto que capítulo 4 de Juízes vai dizer que houve uma guerra, e aí, se não me engano, Baraque, ele vai atrás de Débora e convence Débora a ir com ele para a guerra, porque ele pegou, não, se eu for sozinho, o povo de Israel vai temer, então eu preciso de alguém que tenha liderança. Eu vi estudando, né, para esse podcast, eu li algumas coisas. E assim, provavelmente Débora nem pegou em armas, mas ela estava lá junto com os soldados só para motivar os soldados e dizer, não, eu estou aqui, nós vamos vencer, Deus está com a gente, só para ter a presença dela. E isso é interessante, porque é um texto bíblico que mostra o valor de uma mulher e o poder que ela tinha. A gente podia ter usado aqui outras mulheres que foram grandiosas, mas como a gente também acabou comentando alguns podcasts atrás, se você não ouviu, vai lá e ouça a história de Israel, a parte 1, a gente fala aí de Débora e elogia Débora, que foi uma mulher empoderada. Ela se empoderou no meio social e no relacionamento dela mesma. Vai citar o nome do marido dela e ela assim, não desfez do marido, não desfez a família dela, ela ficou com o marido e ela não subjugou o marido, estava junto dele, ela não subjugou o Baraque, ela se empoderou dela mesma, ela descobriu a sua área, seu posicionamento, quem ela era, qual era a vontade de Deus para a vida dela, e ela foi lá e se empoderou socialmente também, não diminuindo ninguém. Ela fez a parte dela na sociedade. Eu acho que isso daí é um exemplo muito bacana para qualquer mulher, e não só para as mulheres, para os homens também. É interessante notar que quando o Baraque vai, que ele não queria ir, que ele fala que só iria se ela fosse, ela mostrou que ela era o que é ser um líder, né? Que não é mandar a pessoa ir, às vezes ir dar o exemplo. Então a gente vê aqui que a mulher fez o papel que o homem teria que ter feito. Não vou nem dizer que é o papel do homem, mas nesse caso aqui o papel de Baraque era ir, e ela era juíza, era dar a ordem e ele ir. Ele foi atrás dela e falou que só ia se ela fosse, igual o Mateus já citou, e ela pegou e deu o exemplo e foi na frente. E ela, só nesse fato dela ir, ela já passou confiança pro exército. Aí você vê uma mulher que não temeu nem a morte, porque ela, mesmo ela não pegando em arma, só o fato dela ir ao local da guerra ali, ela já podia ser atingida. E quando a gente vai ver o exército inimigo, a gente vai ver que eles tinham 900 carros de ferro, e coisa que Israel, na época, eles ainda estavam longe assim, de uma evolução na parte de armamental deles, porque as armas deles eram muito arcaicas, era muito fraca em visão às armas que tinham, que o outro exército tinha. Mas a gente vai ver também que Deus age com eles ali, e na confiança dela e no acreditar nela de Deus e fazer a vontade de Deus, a gente vai ver lá na frente, provavelmente a gente não vai citar isso aqui hoje, mas a gente vê que Deus coopera com ela e com o exército de Israel e dá a vitória ao povo de Israel. E se a gente olhar mais para frente, tem esse verso 4, esse capítulo 4, vai dar exemplo de 2 mulheres. Então, no momento que levanta uma mulher, a gente vai ver que toda a conquista de Israel se deve a 2 mulheres aqui do verso 4, do capítulo 4, que foi Débora, e mais à frente a gente vai ver Jael, que foi uma que matou o líder do exército inimigo. Aí a gente vai ver que... Eu acho que esse Barack era o Barack Obama do juízo.
Mas aí, como a gente já estava falando, então o grande problema hoje na sociedade é o seguinte: eles querem medir força, né? Muitas das pessoas querem colocar os homens contra a mulher e quer colocar a mulher contra o homem contra a mulher. Então eles não estão querendo buscar igualdade. Tem uns que querem buscar igualdade, tem outros que querem fazer baderna, né? Quer zoar mesmo só para fazer barulho. Porque eu acredito que cada um, o homem e a mulher, tem a sua essência. Não é porque Deus fez o homem primeiro e a mulher depois que o homem é melhor do que a mulher. Eu acho que um completa o outro. Nem a Bíblia diz, né? Largar pai e mãe, iniciados por uma mulher e formar sua família e tal. Aí vai se tornar uma só carne, né? Então eu acho que, tipo assim, se Deus tirou da nossa costela e fez Eva, né? Fez Eva. Então eu acho que ninguém é melhor que ninguém. Só acho que as pessoas deviam parar de discutir, usar mais a cabeça. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem as suas características, qualificações e qualidades. Sim, exatamente. Eu acho que é o seguinte: Deus, quando fez o homem e depois fez a mulher, tem até a piadinha, né? Deus fez o homem e depois fez a mulher porque ele fez a obra melhor, né? Ele primeiro fez o rascunho e depois fez a mulher depois pra mulher da Também tem essa piada. Mas assim, eu acho que Deus fez um e depois fez o outro. Também porque cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função na criação de Deus. Então a mulher tem a função, a gente vai pegar na sociedade, assim, na raça humana, né? O sexo feminino tem, geralmente, a gente vai tirar aí os cavalos marinhos, mas a mulher que gera e desenvolve a próxima geração. E o sexo masculino tem a função de semear, né? Ele é o semeador. E ambos participam na criação das próximas gerações, em perpetuar a espécie. Mas cada um tem a sua função. Acho que a gente tem que tratar de iguais. Eu ainda fico assim, igual, vai ter agora uma grande conquista, que as mulheres têm um projeto da NASA de levar a primeira mulher para a Lua, pisar na Lua e tal. É interessante, mas eu acho que não haverá igualdade enquanto isso não virar uma coisa rotineira, de não fazer diferença. É mulher, não, a gente vai primeiro mandar homens. Não, a gente tem que... Quando você fizer assim, vai mandar quem está capacitado, vai mandar quem é melhor habilitado para essa função, independente do sexo. Aí eu acho que haverá uma igualdade de gêneros, né? Uma igualdade de sexos. Igual hoje eu estava vendo... Pode falar. Não, pode ir lá, Marquinhos. Eu estava vendo, né, que todo mundo conhece, todo mundo da nossa idade, óbvio que não conheceu, mas conhece porque viu na internet e sabe que as leis dele funcionam, né, do Albert Einstein. Hoje mesmo estava vendo um documentário que na cidade, se eu não me engano, da Alemanha, que eu fui da mente agora, tem uma mulher de 23 anos que tem o mesmo QI do Albert Einstein. Então, tipo assim, eu acho que é o seguinte: ninguém é melhor do que ninguém. Vou dizer a mesma coisa. Eu acho que cada um tem as suas qualidades. Então, tipo assim, imagina se existisse essa mulher no tempo de Einstein. Olha, se Einstein sozinho já fez isso, imagina com essa mulher. E como foi dito aí sobre essa questão também, é interessante saber que eu acho que tem alguns serviços, até já foi dito isso, que a mulher não vai conseguir fazer, não porque é por falta de capacidade, mas às vezes até por falta de força. Porque imagina, igual a gente aqui na nossa região aqui, uma região rural, a gente vê muita loja de adubo, essas coisas de lavoura, e a gente vê pessoas descarregando ali carretas de sacos de 50 quilos ali, direto ali, e aquilo joga de cima, pega embaixo. Agora imagina uma mulher fazendo um trabalho desse. Provavelmente ela não vai conseguir fazer, porque é uma função, mas até pela sua estrutura física é mais adequada ao homem.
Aí sobre a questão de igualdade de salário de outros serviços, eu acho que sim, que as mulheres devem ter igualdade salarial, mas nas áreas que, tipo, que valem a competição, tipo a área de gerência. Eu mesmo já trabalhei em locais que mulheres eram gerentes. Eu não via problema algum de ser uma pessoa que tinha mandado por mulher. Eu não via problema algum porque ela estava ali, porque ela era capacitada para estar ali. E a gente tendo... Então eu acho que esse é o tipo de igualdade que deve existir. Tipo, a gente... eu sou homem, eu tenho que mandar. Não, isso não. Mas às vezes vai ter um trabalho que para mim, homem, é muito mais fácil eu fazer do que a mulher, no caso de um peso mesmo. É muito mais fácil para mim. Por exemplo, tipo assim, aí a mulher não consegue, assim, né? Fazer esse trabalho tão pesado, né? Já o homem, um exemplo simples. Já o homem, nós temos dificuldade de quê? Nós fazemos trabalho pesado, faz isso, faz aquilo, outro. Mas nós temos dificuldade, gente. Nós temos dificuldade, mulheres. Mulheres sabem que nós temos essa dificuldade. Nós não conseguimos fazer 2 ou 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Ou a mulher, ela cuida de uma criança, ela bota macarrão no fogo, ela vai e limpa, bota a roupa no varal com a criança no colo, vai e bota outra roupa na máquina, vai e limpa a casa, recebe o telefonema, faz isso, e já passou, já passa, já mexe no macarrão, já bota tempero, já vai e descongela a carne. A gente, se for fazer isso tudo, nós vamos continuar lá, não começamos nem a esquentar água para botar macarrão. As mulheres têm uma facilidade para multitarefas, né? O homem, ele já é mais focado. O homem faz uma se for esquentar o leite. Olhou pro borboleta do lado de fora, pronto. O leite já ferveu e babou tudo. E aqui, como o Maurício também já falou, esse capítulo 4 de Juízes, ele é um capítulo muito feminino, porque a gente tem aqui a Débora, ela liderou o exército, e era líder da nação inteira, e aí a gente tem aqui, no versículo 18, 17 mais ou menos, né? Mas vai falar dela no 18, capítulo 4 de Juízes, versículo 18 a seguir, a gente vai encontrar Jael. Jael, uma mulher, estava na barraca dela, na casa dela, e aí o chefe do exército inimigo de Israel está fugindo, e ele se aproxima da casa dela, e aí, eu acho que ele, se não me engano agora, ele pede água a ela pega, não, entra aqui e se esconde aqui. Então, aí, ao invés dela dar água, aqui, no versículo 19, Cícera, parece nome de mulher, mas era o chefe do exército do povo inimigo de Israel naquele momento. O Cícera pediu a ela água. Por favor, me dê um pouco de água porque estou com muita sede. Aí ela não deu água, ela deu leite. Só para ele adormecer, né? Dar uma relaxada no corpo, aquele leitinho morno, aquele sonífero lá do Ned Flanders, dos Simpsons. E aí ele vai, toma e ele dorme. E ele deita no chão, se não me engano. Ela vem, tapa ele e aí ele descansa, entra no sono profundo. E aí a gente vê Débora liderava Israel. Pode falar, Marcos. Conta a Bíblia. Oi? O que tinha dentro desse leite aí que a Bíblia não conta? Não, era um leite forte. E aí, tava morninho. O cara tava na guerra. O cara, de repente, bebe um leite quentinho e o cara apaga. Ele já tá cansadão. E geralmente eles ficavam com fome. Tinha uns caras que pegavam, enquanto do exército teve casos na Bíblia. Enquanto a gente não ganhar, ninguém vai comer. Tinha esses casos. E às vezes ele tava nessa situação, ele bebeu aquele leite, adormeceu. Cansado. E ele nunca ia desconfiar de uma mulher. Porque assim, se em Israel uma mulher estava liderando o povo, a gente pode imaginar nos outros povos não tinha essa visão de não, uma mulher vai liderar. Não tinha isso. Era um homem. Uma mulher na visão deles, né? E que ainda tem muito hoje. Não, a mulher é frágil e tal, não vai fazer mal nenhum. E ela recebeu ele bem, ele tranquilo, confiou muito nela. Ela foi, tapou ele, deixou ele dormindo. Ela foi, pegou uma estaca
e enfiou a estaca dentro do ouvido dele e atravessou no chão. E aí ela vai procurar lá o Barak e fala, não, vem aqui na minha barraca, vem aqui na minha tenda, que o Sísera tá aqui morto. Então, assim, a gente vê Débora liderando o povo de Israel. E a gente vê que quem finalizou o serviço foi uma mulher. Ela não foi para a guerra, mas ela, da astúcia dela, né, do jeito feminino. Porque, assim, se é um homem, talvez fosse lá e tentar disputar na espada. Ela teve essa perspicácia de fazer o cara dormir. Oi? Ela teve essa paciência toda de ir trabalhando para poder... aquele negócio. A mente dela trabalhou. Ela multitarefa, ela pensou em várias situações e agiu muito bem. E, assim, uma coisa incrível, cara. Eu vou dar um exemplo de empoderamento feminino que ela agiu parecido. Quando a gente vê lá o primeiro filme dos Vingadores, a gente tá vendo lá o Hulk, tá vendo lá o Thor, o Homem de Ferro, o Capitão América, e de repente a gente vê a Viúva Negra. E ela só usa arma. E ela tá lá lutando contra os alienígenas. Essa Jael, ela agiu da mesma forma. Ela viu o exército todo fugindo, viu o chefe, e ela usou a inteligência dela para acabar com a guerra. Eu tava observando um dia desses, nesse canal que passa aí na NetGeo, esse canal de natureza, eu tava vendo que o leão e a leoa, eles têm, olha só como é que o negócio é tão engraçado, né? O leão, na maioria das vezes, ele luta e perde, no caso. Ele luta e perde, se ele tiver com um filho. Ele vai lutar até a morte, mas na maioria das vezes ele vai perder. A leoa é o seguinte, a leoa, ela o que ela faz? Ao invés dela... Tem vez que ela luta, dependendo da ocasião, mas na maioria das vezes ela pega seu filho, os leãozinhos, né? Pega lá na boca e sai correndo até cansar e nunca mais ver quem tá tentando pegar ela. Então, tipo assim, um exemplo assim, de proteção. Aí não é porque o leão lutou até a morte para proteger o filho que a leoa é fraca. E nem porque a leoa correu também que ela é fraca também. Cada um tem sua forma de proteger diferente. Isso. Os dois protegem, entendeu? Então, o grande problema da sociedade hoje é isso. É não saber entender a forma diferente que cada um tem. As qualidades que cada um tem. Então é isso aí, olha, e eu acho que assim, pra gente caminhar já pro encerramento do programa de hoje, vai ficar essa reflexão, é plausível, eu acho que a mulher, como a gente já falou, ela é multitarefa e ela consegue fazer muitas coisas muito bem, tem capacidade de fazer muito bem. A gente olha aqui, Juízes capítulo 4, versículo 4, a apresentação de Débora. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Então mostra aqui, Débora, ela tinha uma família, mas Débora também tinha uma relação espiritual, porque profetiza, então tem até nos dias de hoje, quem tem o dom de profecia, ele tem uma visão o ministério de profecia tem uma visão muito espiritual, mística, no bom sentido, né? Não leva aí no sentido pejorativo da palavra, mas ela tem uma visão mística, então ela tinha um relacionamento, tinha uma vida espiritual muito boa, e aí vai dizer a profissão dela, era a pessoa mais importante no governo naquele momento, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Tem no capítulo 5 de Juízes, que é a canção de Débora e Barak, vai dizer que Débora era mãe de Israel. Então assim, até hoje, eu vi pouco tempo atrás uma revista falando que Débora deve ter sido uma das que fundou o Estado de Israel da época e tal. Eu não sei, não estudei muito a fundo esse assunto. Acho que é até um pouco, talvez, exagero da revista que postou esse conteúdo. Mas, assim, é um exemplo fantástico para qualquer pessoa
hoje, nos dias de hoje. Você pode ser bom em todas as coisas, você pode se empoderar na sua vida e no seu ciclo social. Você não precisa diminuir ninguém, você pode se empoderar na sua vida, nas decisões que você vai tomar na sua vida. Eu vejo muitas mulheres, infelizmente, que acabam usando a palavra subjugar do sentido errado, de se permitir ser pisada, humilhada, muitas vezes se permitir deixar que outras pessoas tomam decisões na vida dela. É lógico, muitas das vezes no casamento você tem que entrar no acordo, você tem que ver ambas as partes, mas tem mulheres que não veem isso e não esperam nem no casamento. Eu vejo relacionamentos de namoro que muitas mulheres acabam deixando a opinião sempre do homem prevalecer. Não, ela tem que se empoderar na vida dela, ela tem que procurar na vida dela as escolhas que ela precisa tomar para viver bem. E no ciclo social, ela tem que ver a importância que ela tem socialmente e o que ela pode impactar de benefício na vida das outras pessoas, porque não é só as mulheres, mas toda pessoa tem algo de valor que pode agregar a outra. Então eu acho que assim, ela deu um exemplo fantástico para todos que a gente pode seguir aí sem medo. E como, para fechar então, como um professor meu falava, e eu vou repetir o que ele falava, eu achava até engraçado. Se um homem chegar para tu e falar que vai te bater na hora da saída da escola, pode ir embora tranquilo que ninguém vai te bater não. Agora, se uma mulher falar que vai te bater na hora da saída, é bom tu sair antes dela, que ela vai te bater, ela vai cumprir a promessa. Então, se a gente for parar para perceber, é o seguinte, um complementa o outro. Sim. Um depende do outro. Então que a gente tenha ser mais igual e deixar de papo bobo, deixar que coisas bobas atrapalham essa igualdade. Sim. Porque o grande problema hoje em dia é que para chegar na igualdade, o que atrapalha é a bobeira, porque nem todos querem chegar à igualdade. Um só quer um pouco de direito a mais que o homem tem e não quer igualdade nada, quer pisar em cima do homem. Muitos homens querem pisar em mulheres e não quer chegar na igualdade, não quer chegar ali no nível. Então que a gente vem entender que a mulher depende do homem, o homem depende da mulher, porque a frase todos falam, né? Geralmente as empresas falam, juntos somos mais fortes, é tipo isso. Então eu acho que é como se fosse um carro. O que seria do carro sem a embreagem, né? A gente fala, e o carro automático? Não, mas o carro automático também tem embreagem dele. Diferente que a gente não coloca a embreagem lá para, né? Mas depende. Então, o homem é o motor e a embreagem é a mulher que faz a gente ir para frente, dá direção pra gente. E a gente dá proteção para elas. E elas nos dão um amparo. E até um exemplo aí, como o homem e a mulher precisam do outro, que a gente, para estar aqui hoje, a gente precisa de quê? Da mãe e do pai da gente. Às vezes, esse grupo não fica junto. O jovem que tá ouvindo aí, desobedece seu pai e sua mãe, respeite seu pai e sua mãe. Isso aí, porque a gente depende de um homem e de uma mulher. Se depois eles ficam juntos ou não, que muitos hoje não ficam juntos, mas depende de um homem e de uma mulher. Não então é a gente possível. sabe que os dois são importantes. Tem valores iguais, né? Pesos iguais. Tem gente que fala, o importante é a mulher, porque aguentou 9 meses. Mas se não tem um homem ali também para fecundação, não acontece nada. É aquele negócio, 50% de cada um. Eu sei que a gente não sente dor, mas é 50% de cada um. Tem que voltar lá na meiose, lá nos cromossomos, lá. No final das contas, 50% para cada um. E é isso aí, se você gostou, dá um like aí, dá a sua sugestão, o que você achou, envie isso aí para sua mãe, para sua namorada, para suas amigas, esposa. Vamos valorizar as mulheres. A minha esposa já ouviu, ela acompanhou aqui a gravação toda. Aí ela amanhã vai escutar eu editando e depois vai escutar eu escutando pronto. Mas ela vai escutar ainda bastante. Mas aí... Vai escutar bastante. Mas quem tem esposa, manda pra sua esposa. Quem tá aí gostando de alguém, manda também. Fala, lembrei de vocês. Manda aí.
Quem sabe aí Manda- não ajuda, né? Quem sabe aí não ajuda. Se você não gostou também, compartilha também, só de raiva também. Isso daí. Então esse é o nosso programa da semana. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.